Esse foi o dia em que ficamos cara a cara com um elefante selvagem e nessa hora achei que ele pudesse capotar o nosso carro. Eita! E agora, Fica quieto. Mas o que diabos estávamos fazendo dirigindo no meio dos elefantes? Há uns anos viajei pra África do Sul com meu amigo Mori. A ideia era partir de Cape Town, cruzando o país inteiro, e o desafio já começou na coisa mais simples de todas: dirigir. Porque lá eles usam a mão inglesa e o volante fica do outro lado. E é claro que alugamos um carro manual, que é pra dar aquela emoção a mais. E a seta que é do lado direito. O meu carro, ele é do lado esquerdo, então toda hora eu fico dando seta, eu fico ligando o limpador de para-brisa. Foi um show de horrores, principalmente na saída das rotatórias. Eu dava a seta, que na verdade era o limpador de para-brisa, entrava na contramão do viaduto e tinha que manobrar com a galera buzinando. Parecia que a gente tava dirigindo doidão, mas era só barbeiragem mesmo. E além de turistar, conhecer um pouco mais sobre a história do Mandelinha e quase ser atacado pelo recruta, também fizemos umas trilhas animais, onde consegui uma das fotos mais legais que já tirei. Tem um matinho ali embaixo, então se cair não morre não. Só quebra a perna e talvez o pescoço. Mas o melhor ainda estava por vir. Após dirigir por mais de 2.200 quilômetros, eu iria ticar um dos itens mais aguardados da minha lista de coisas para fazer antes de morrer. Fazer um safari na África, mais especificamente no Kruger, que é o maior parque da África do Sul. E como cresci vendo aqueles documentários da National Geographic, eu tava doido pra ver de pertinho um leão caçando uma zebra, aí do nada chegaria um rinoceronte dando Hadouken, um elefante tretretruga e o Mamonas tocando no fundo. Nossa, a expectativa tava alta. Entramos! Teremos 2 dias e a meta aqui será encontrar os 5 animais que todo turistão quer ver. Os Big Five. Uia, os 5 maiores? Os 5 mais mortais? Course não. Até porque o bicho que mais mata na África é o mosquito da malária. E seria bem nada a ver ir até lá pra ficar olhando mosquito. Búfalo, rinoceronte, leão, elefante e leopardo. Juntos eles formam os 5 mamíferos mais difíceis de se caçar, os Big Five. E além dos 5, eu também quero ver a hiena, pra saber se ela ri de verdade, e a girafa, porque girafa é da hora. Você é da hora. Yeah! E o esquema aqui é, você pega um mapa na recepção, assina um termo de que se o leão arrancar tua perna, a culpa é sua, e se vira. E se vira mesmo, porque o Kruger é quase do tamanho do Sergipe, com os bichos todos soltos lá dentro. Então você sai dirigindo com o seu carro e pra ver qualquer coisa é meio que na sorte. Eu tô me sentindo a polícia procurando o fugitivo no meio do mato. Você fica assim, ó, olhando, procurando no mato pra ver se vê algum bicho, se vê alguma coisa mexendo. Mas não demorou muito para vermos os primeiros animais. Teve galinha da cara azul, hipopótamo, um antílope, outro antílope, só que esse tá na camisa do Matt Damon, um monte de zebra que lá na hora me fez perceber o poder da camuflagem, uma família de macacos que estavam literalmente mamando e andando pra gente. Nossa, fica pendurado mamando e a mãe andando. E é claro, as primeiras girafinhas. Aê, uma das coisas que eu queria ver. E como que pode ter girafa e não ter unicórnio? Cavalo com chifre não pode. Mas cavalo com perna de avestruz, pescoço de ganso e pele de leopardo, aí tá liberado. Enfim. E o engraçado é que lá pelo meio-dia faz um calor tão infernal que todos os bichos somem pra fugir do sol. Esse é o melhor momento pra fazer um pit stop. Eles têm umas áreas cercadas para os bichos não entrarem, tipo o Jurassic Park. E é só lá que você pode sair do carro pra ir no banheiro ou comprar alguma coisa. É um monte de snacks. Vou pegar um dedicudozinho aqui, ó. E nessa viagem quisemos provar tudo quanto é tipo diferente de coisa. Provamos carne curada de beira de estrada, um ensopado mais gorduroso que feijoada. What part is that? Ah, the head. A cabeça da ovelha aí, ó. Da hora. Uma cerveja feita do jeito antigo deles, que parece que lavaram um cavalo, guardaram a água junto com o barro, esperaram fermentar e venderam como cerveja pros turistas trouxas. Delícia. E agora o quiz. Tem gosto de fígado ou não? Carne de avestruz. É macia, mas tem um sabor meio ferroso, sabe? Tipo fígado. Carne de springbok. Ele parece um filé mignon com um fígado. Carne de kudu. E a zebra? Será que também tem gosto de fígado? Macia, mal passada. Pode dar muito piriri.
Ah, esse aqui é carne. É carne de filé mignon. Não dá pra... Pode ser qualquer coisa que o cara quiser dizer que é. E cobrar 3 vezes a mais por isso. E voltando pro vídeo, tem 2 animais que dificilmente você verá num safari: tubarão martelo e leopardo. E como só o leopardo tá na lista, é ele que nós vamos buscar. Acordamos às 3 da madrugada Chegamos. e fomos até o parque encontrar um guia que contratamos ontem. O guardinha, ele sai com a lanterna mirando pra tudo quanto é lado. Eu falei, mas será que é ladrão? O que é? Aí na hora de entrar ele falou, para ali, não sai do carro, cuidado que é meio perigoso. Eu falei, ixi, na verdade é os bichos. Tem bicho tudo solto aqui. Então ele falou pra gente não sair do carro, que tá mal escurão, e ficar esperando até aparecer alguém. Só que ninguém sabia que a gente ia aparecer aqui. Tomara que esteja esperando a gente lá. Falaram pra gente chegar às 4, porque ia uma galera junto. Só que não tinha galera nenhuma ali. 4h20, esperando aparecer alguém, que não tem ninguém na portaria. Só tinha a gente e um morcego do tamanho de um pterodátilo circundando o nosso carro. Tem um bicho fazendo uma pita aí. E ele fica rodeando o carro. Podia sentar um leopardo aqui no capô, aí já vale a pena. Já estávamos há um tempão esperando sozinhos no escuro. A recepção tá ali, tem ninguém. Cara, muito zoado isso, velho. Tá esquisito. Todo dia a gente desvia de um monte de ligação e mensagem estranha. Era só o que me faltava: sair do Brasil pra tomar golpe. Sai fora, Jaburu. Ah, tá vindo um carro ali, ó. Das duas, uma: ou iriam nos sequestrar e roubar nosso rim, Será que é? ou era o guia com o caminhão lotado de turista que aparentemente se encontraram em outro lugar. E o povo foi muito preparado, A menina aqui atrás tá com um mega falolete aí. porque os felinos são muito mais ativos de noite. Então essa era a nossa melhor chance de ver um leão ou leopardo. E todo mundo tava de capuz, de gorro e até tinha gente de luva. Eu fui o único vacilão que esqueceu a blusa. Também, vou fazer um safari na África. Botei uma bermuda, uma camiseta e é nóis. Eu vou lá saber que faz 7 graus no bagulho? Já tava amanhecendo e não tínhamos visto nada. Ficar de crise aí, ó. Não acha nenhum bicho? Para até pra ver as galinhas aí, ó. O bom de ir com o guia é que, além de manjar onde os bichos costumam ficar, ele se comunica com todos os outros guias. Então, se alguém vira um leão ou leopardo, ele manda um rádio avisando pra todo mundo. E com o tempo, a bicharada foi acordando. Agora sim. E conseguimos ticar mais um animal da lista. Não tivemos muita sorte, então bora pegar o carro e continuar por conta própria. E ficar vendo os animais estava legal, mas eu queria mesmo era ver algo espetacular, tipo um bicho dando à luz ou algum predador caçando. Nossa, queria muito que aparecesse, tipo, os leões aqui arregaçando, fazendo arrastão. E olha que coincidência absurda. Foi só eu falar isso que, do nada, ali no meio dos arbustos, pra não falar que não vi um bicho caçando, teve esse passarinho tentando pegar o rabo doido de um lagarto. Safari é uma parada que desperta o seu lado paulistano. Agora ficou trânsito. Você não pode passar por uma fila que já quer parar pra ver o que é. Às vezes um carro para, aí todo mundo fica parando, querendo olhar, querendo descobrir o que o carro tá olhando, pra não perder a oportunidade. Muitas vezes o cara só tá olhando o mapa ou tá olhando, sei lá, um antilopezinho, nada a ver. E aí fica uma especulação do que o cara tá olhando. Mas essa fila valeu a pena. Mano, um monte de carro parou aqui, tá olhando pra lá e a gente não sabe até agora o que eles estão olhando. Ele falou que no meio dos arbustos ali tem um leão com a barriga pra cima. Vamos tentar achar. Onde está o Oli? Ah, ali. E se o leão a gente viu bizarramente de muito longe, Deitou. Ah, tem dois ali. Tem dois. Tá vendo? o próximo animal tava logo ali. Nunca tinha visto uma hiena de perto. Nossa, ó. Saco para cima, de boa. Parece aqueles pitbulls boladões, manja? Porque o bicho é só pescoço e mandíbula. O bicho também é só pescoço. Olha o tamanho da boca do bicho. E ver os cachorrinhos, as hieninhas brincando foi muito da hora. Como eles estavam na maior preguiça, não consegui ouvir nada. Mas procurei no YouTube e elas realmente fazem esse barulho de risada. Se eu estivesse a pé, já estaria cagando mole nas calças de medo. Mas dentro do carro é de boa. Quer dizer, isso até você trombar com quem realmente pode fazer um estrago. Principalmente se estiver com filhote. O bicho tá bravo, mano. Nossa. Mano, com uma escolta dessa,
Porra, velho, ele corre, velho. Com uma escolta dessa, quem é o louco de mexer com filhote? Que história acelerada. Eita, porra, você viu? Se assustou com... Mano. Com o chifre do filhote, você viu? Ô, mano, fica esperto. Rinoceronte é um bicho que dá medo, mas nada se compara a um elefante. Aí você correu, chamou o seu filhinho veio, pensando que me faz medo. E eu tenho medo de você? E eu tenho. Arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia. Eu não vou. Arreia. Você é um ancião. Arreia que você não é um ancião. Você é ancião, você é um covarde. Você é um covarde. Você que é um covarde. Bate em mim, bate. Você é um ancião. Bate, você já bateu de muito bate. Você é um ancião. Bate desse covarde. Porque se ele consegue levantar um caminhão sem muita dificuldade, capotar a gente no carro é que nem dobrar papel. Tanto que nas regras e recomendações do parque, tem uma parte em destaque só sobre segurança com os elefantes. Um exemplo é não acelerar o carro bruscamente, que é pra não assustar o bicho. E qual foi a primeira coisa que fizemos assim que nos aproximamos de um? Não, vai pra frente. Tá louco? Tava engatado. Tá louco? Por quê? Aí, ele não tá nem aí. Passa. E isso achei muito curioso. Os bichos não desviam de nada, eles simplesmente andam em linha reta e que se dane que estiver na frente. Então quando uma manada está cruzando a estrada, você só sai da frente, se finge de pedra e espera ela passar. Principalmente se estiver com um filhotinho. Não, espera o filhote passar, senão ele vai voltar. O duro é quando ele resolve andar no meio da estrada na sua direção. Mano, o bicho é grande, velho. Tá vindo pra cá. Aí você espera ele entrar no mato ou começa a rezar. Mas se você não fizer besteira e não der azar, de maneira geral eles não são agressivos e ficam na deles, de boa. O ponto é que eles são bem curiosos. Então mesmo que não te ataque, nada impede ele achar que seu carro é um sofá confortável e resolva dar uma aceitadinha. Vou dormir um sonho bem gostosinho. E não dá pra julgar. Se eu fosse um tanque de guerra ambulante, eu faria igual. Só andaria reto. Mas esse aqui tava tentando fazer a sua parte. Eita, porra, que da hora, velho. Olha lá, arrumou a árvore. Ó, levantou. O problema é que agora ele viu a gente. Ele quer coçar as costas. Tá vindo pra cá, mano. Eita, Fica quieto. Fica quieto. e agora, velho? Fica quieto. Fecha o vídeo. Vai levantar o carro, mano. Será que eu desligo o carro? Já foi. Ele tava sentindo o cheiro. O coração disparou, eu falei, filho, nossa, maluco. Mano, ele ficou frente a frente. Acabamos não vendo o leopardo, mas só esse encontro já valeu toda a viagem. E se você curte natureza, se liga no dia em que tentei fazer fogo primitivo esfregando gravetos. Clica aqui que eu tenho certeza que você também vai gostar.